Boa noite, amigos e amigas, boa noite, internautas. Segunda-feira, começando mais uma semana. Hoje, dia 7 de agosto de 2023, 21h07. Estamos ao vivo, direto da capital gaúcha. O tema de hoje será: você acredita em videntes? Aí um abração para o meu querido amigo Luiz Antônio Brixer Miller. Querido amigo, desde os anos 70, época que a noite em Porto Alegre realmente era maravilhosa. Tínhamos aquela época, Tia Dulce, Coraçado Botequim, Água na Boca, Le Club, enfim, muitos lugares para a gente sair e se divertir à noite. Não tinha aquele perigo, né, das pessoas saírem à noite. Era tudo muito bem diferente do que é hoje. O tema, então, que iremos abordar: você acredita em videntes? O que vocês acham? Vamos esperar alguém falar alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Eu estou chegando, mas pelo jeito, segunda-feira as pessoas não estão mais para ficar em casa deitado, vendo uma TV, né? Ou talvez o assunto que eu estou abordando não seja de interesse do público internauta. Vamos ver o que acontece. Noite que antecede ao jogo do Inter com o River Plate, amanhã no Beira-Rio. As pessoas andam nervosas me perguntando como é que vai ser o jogo. Eu digo, fiquem tranquilos que o Inter, apesar do sofrimento, irá passar. Eu dou 2 placares, 1-0 para o Inter ou 2-1 para o Inter. Nas duas hipóteses, iremos aos pênaltis, e aí o Inter ganhará nos pênaltis do River Plate. Lembrando que será o melhor jogo do nosso centroavante Ener Valencia amanhã. Eu acertei o resultado do jogo do Grêmio domingo, né? E acertei o jogo do Inter no sábado. Abrilhantando a nossa live, o mega empresário, o senhor Jaime Sirena. Seja bem-vindo, senhor Jaime Sirena. Sinta-se à vontade. Mas o tema mesmo: você acredita em videntes? Ninguém me perguntou, mas eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Eu acredito, sim, com certeza existem muitos videntes excelentes, né? Pessoas que enxergam não só o passado como o presente como o futuro, mas eu, por sinal, conheço vários, né? A única coisa que eu acho é que os videntes que cobram, com o tempo eles acabam perdendo o poder. Sei que a maioria não concorda com o que eu digo, mas essa é a minha opinião. O querido amigo Luiz Antônio Brixer Miller diz que acredita muito, sim, em videntes. E você, o que acha? Eu conheço alguns videntes, né, no Brasil e vários no exterior, mas eu tenho aquela opinião:
o que é a vidência? É um dom dado por Deus, emprestado por Deus. Se a pessoa cobra, eu acho que com o tempo ela vai perdendo o poder. A minha opinião, né? Respeito opiniões em contrário, mas eu acredito muito nisso. Muitos videntes, tem muita gente que consegue ver além do que os nossos olhos enxergam. Vamos ver, olha, claro que aí não é só vidência, é mediunidade, mas vejamos, lembremos do caso, né, do maior médium do Brasil, né? Ele psicografava cartas, falava, né, e nunca cobrou nada. Todos sabem de quem eu me refiro, né? A quem eu estou me referindo. Ele era de Uberaba, Minas Gerais. É um dom dado por Deus, né? Que eu acho que deve ser compartilhado com as pessoas a nível de ajuda espiritual, mas nunca cobrando. Respeito quem cobra, nada contra, mas é a minha humilde opinião. Eu acredito que as pessoas vão perdendo o dom quando cobram. Mas, como eu disse, é a minha opinião, né? Após que a maioria vai dizer, não, mas eu já fui em videntes que cobram e acertam muito. Sim, concordo. Agora, imaginemos que essas pessoas que cobram e acertam muito, se não cobrassem, acertariam tudo. Eu mesmo tenho algumas pessoas que eu conheço, não só aqui no país como no exterior, né? Eu tenho um amigo meu escocês, né? E o cara não cobra nada. E acerta, não vou dizer tudo, porque tudo seria praticamente possível, mas acerta grande parte, 99% das coisas que fala. Ele é um... E tem um outro amigo meu, que é francês, a mesma coisa. Só que esse não é bem evidente, é um mago. É um mago, mas grande pessoa. O nome dele é Monsieur Laurent Evenot. Laurent Evenot. É um francês de Paris. Aquele ali sabe muito. Outro que sabia muito era o professor Piraju Nicola, que foi meu mestre por 2, 3 anos. Infelizmente faleceu há uns 20 anos mais ou menos. Aquele ali, eu me tratei com ele durante quase 3 anos. Até o... Eu me lembro que ele morreu no dia 29 de dezembro. E eu tinha uma consulta com ele na outra semana. Se alguém perguntar, mas da onde vem a evidência? Eu acho que Deus escolhe certas pessoas, né, que têm o dom da comunicação, que conseguem se expressar bem para compartilhar com os outros ou tentar ajudar outras pessoas. O meu querido amigo Miller me chama de profeta, mas... Realmente, eu acerto bastante, mas poderia acertar muito mais. Não tem esse poder de aumentar a minha evidência. O Miller, o Luiz Antônio, né, ele diz que acredita muito também nos médiuns espíritas. Exatamente. Os médiuns espíritas. Eu estava abordando esse tema alguns minutos atrás.
o maior médium brasileiro, né, que era de Uberaba, Minas Gerais, que morreu, Chico Xavier. Aquele ali, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas já li livros que falavam dele, entrevistas que falavam nele e como ele acertava. Aquele ali já, Chico Xavier já veio evoluído para a Terra. É um ser assim muito, como é que eu vou dizer, diferente. Cara que sabia muito de ocultismo, né? São muitas as pessoas que têm esse dom e são poucas as que falam que têm. Eu acho que elas preferem ficar mais no anonimato, não gostam de se expor muito porque algumas pessoas acham isso ou acham aquilo, outras não acreditam, outras dizem que é apenas chute. Eu não, eu acho que tem pessoas que realmente nasceram com esse dom, é um presente, né? O Luiz Antônio pergunta não pergunta não, ele disse que gostaria de saber quem é médium que psicografa em Porto Alegre. Tem os centros espíritas, né, que fazem esse trabalho. A minha casa, a nossa casa é o nome de um deles. Tem aquele outro ali na rua Nova York, que eu me esqueci o nome. Tem o outro na Riachuelo. Tem o outro na rua Barros Cassal, entre a Cristóvão e a Independência. Que você vai lá, você dá o nome do doente, falecido, amigo, parente, enfim, deixa o nome e volta à noite ou daqui uns dias, quando eles marcarem, e recebe uma carta de conforto do ente falecido, né? Eu ainda não tive coragem de ir lá para tentar pegar uma carta da minha mãe. Não, acho que eu não estou preparado para isso. Sei lá. Mas, né, essas coisas acontecem. A mesma coisa que tarô, búzios, cartas. Muita gente joga carta e acerta. Dispõe, Emília. O da Barros Cassal. O da Barros Cassal é o mais próximo para nós. Eu sei que as pessoas vão lá, eu não sei se é entre meio-dia e 2 da tarde, ou às 2 da tarde, deixa o nome da pessoa, eu não sei se tem que colocar a data de nascimento, ou quando faleceu. O Miller disse que frequenta lá. Então sabes melhor do que eu. Eu nunca fui lá, Luiz Antônio, mas tenho sim curiosidade. Outros dizem que tentar se comunicar com os mortos não é legal. Na realidade, quem procura esse tipo de contato não é que quer se comunicar, ele quer escutar uma palavra de conforto. Porque quando a gente perde alguém que a gente gosta muito, a gente fica muito fragilizado. E por isso, da tentativa de contato. Mas é aquela coisa. Cada um sabe de si, né? As pessoas escolhem. Assim como uns vão Umbanda, Quimbanda,
outros vão no espiritismo, no candomblé, né? Outros procuram cartas, búzios, tarô. Eu acho que isso tudo funciona. Claro que depende muito de quem joga e de quem interpreta as cartas, né? Eu não jogo nada. Não jogo nenhum tipo de... Eu tenho só uma intuição aguçada, mais que nada. O Miller disse que agora ele está preparado. Isso eu concordo, Luiz. Tem que ter uma preparação para frequentar isso, para escutar. Tá? Eu acho que tudo que busca Deus é válido. Tá? E tenho certeza que Deus jamais vai se importar, ficar bravo, que a gente procure esse tipo de ajuda, senão não existiria Chico Xavier, né? Que era considerado praticamente um santo aqui na Terra. O Miller diz que eu sou um grande vidente. Sou nada, Miller. Eu tenho intuição, só isso, mas vidente não. E às vezes a Vitória sabe por que tu fala para alguém uma coisa não devia, as pessoas de repente não querem escutar. Eu disse, aí eu me dei conta que pode ser assim. Claro que eu não vou dizer tudo que eu acho que vai acontecer com a pessoa, mas na grande parte eu acerto. Vou dar um exemplo do Brasil na Copa do Mundo. Todo mundo falava que o Brasil ia ser campeão. Tem o meu vídeo. De um ano atrás eu disse que o Brasil não passaria do quinto jogo. E foi realmente o que aconteceu. A mesma coisa eu digo de amanhã. O Inter, com as calças na mão, vai vencer o River Plate nos pênaltis. Vai ganhar o jogo, mas não vai ser o suficiente, vamos ganhar nos pênaltis. E o Ener Valencia vai ter a melhor atuação desde que chegou aqui em Porto Alegre. Podem me cobrar isso aí, que eu tenho certeza. Até um amigo meu, hoje eu fui comprar cigarro na tabacaria dele e eu tinha falado que o Grêmio ia empatar e o Inter... Não, que o Grêmio ia perder e o Inter ia empatar, né? Bem no finalzinho. O cara me pediu os... então, Franz, me diz os números da Mega Sena que a gente acha. Eu digo, mas não é assim que funciona. Deus jamais vai te dar um negócio de jogo. Senão, qualquer vidente, só ele ganharia, né? Ganharia sempre. Entendem? Por isso que eu sempre perguntei, mas bem que eu poderia ganhar, né? Não, mas não, tem coisas que Deus não quer. É assim que funciona a vida. Devemos aceitar os nossos desígnios. Eu, hoje em dia, sou um cara muito light em relação a isso, porque 65 anos, né? O que eu posso esperar da vida? Nada. Apenas terminar os meus dias aí em paz, né? E o dia que eu tiver que morrer, que pelo menos eu não sofra muito. Mas é o homem lá de cima que sabe. Deus é que sabe. Em tudo devemos dar graças. Depois, faz 5 anos que eu perdi a minha mãe, né?
E dali em diante eu comecei a ver a vida de um outro jeito. Quando eu trabalhava, viajava, exercia minha profissão, eu só me preocupava com meus títulos, prêmios internacionais, títulos mundiais, fama, poder. Depois que a minha mãe se foi, né, eu vi que isso é uma grande ilusão. Não me levou a nada, a lugar nenhum, porque eu vou morrer igual. Aí entrei em grande depressão. Parei de trabalhar e agora estou aos poucos voltando à produção dos meus remixes. Ainda não voltei porque eu tenho outras atividades lá. Ainda não deu tempo, mas logo daqui uns dias eu volto com isso, que é uma coisa que eu adoro fazer. Claro que agora eu não preciso, eu não tenho mais agenda, não tenho mais, hoje tem que estar aqui, amanhã tem que viajar para lá, blá, 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 blá. Vivi 45 anos assim, tudo na minha profissão, né? Correndo para cá, correndo para lá, se preocupando isso, ser bom, ser o melhor, não sei o quê. Isso não leva a nada. Para mim, né? Respeito quem goste, mas cheguei a essa conclusão. Então, vivo na minha, tranquilo, não me iludo mais com a vida, porque a única certeza da vida é a morte. Quem diria que um cara que viveu na noite 45 anos ia pensar assim, né? Mas as pessoas mudam. E eu também mudei. Hoje tento ajudar, dar conforto. Quando as pessoas me perguntam alguma coisa, eu respondo. Caso não me perguntem, eu não falo. Eu vivo, digamos que mais em casa. Não saio mais para dançar, o máximo que eu faço é sair para ir jantar fora. Cinema faz muito tempo que eu não vou. Tenho uma vida bastante simples, coisa que eu nunca imaginei que teria. Aí entra tal da história da evidência, não? O que as pessoas acham, acreditam sobre isso. Claro que cada um tem a sua opinião, né? E eu respeito todas, as adversas, contrárias e as favoráveis também. Todos nós temos o direito de nos manifestar sobre o que julgamos ser certo. Luiz Antônio disse que depois de perder o irmãozinho, que era um especial, só vive para a mulher dele. Ele está com a saúde fragilizada e depois de perder grande parte do patrimônio. Eu não perdi nenhum irmão, Miller, mas já perdi pai, mãe e muita grana. Sabes, né? O quanto eu perdi dinheiro. Mas também a gente faz negócios mal feitos, né? Uma vez dá, 10 dá, a gente acha que vai sempre dar. E aí a gente vai no limite, chega uma hora que não dá. E aí a gente tem que arcar com as perdas. Mas eu, revendo a minha vida hoje, eu fui muito feliz. Muito feliz.
me realizei profissionalmente, não 100% como eu queria, né? Mas dentro do que Deus me deu, ou do que, melhor, dentro do que eu vivi, acho que me dei bem. O Luiz Antônio diz, só nós sabemos o que passamos, profeta, tu és um vencedor. Todos nós somos vencedores, Miller, meu querido amigo. A diferença minha para os meus colegas de profissão daqui é que eu fui à luta, né? Eu arrisquei. Cruzei oceanos, né? Conheci culturas muito diferentes da minha. Dei a minha cara a tapa e me dei bem, né? Abri espaço para outros. Porque na minha época, nos anos 70, quando algum da minha profissão sonharia em ir para o exterior, a gente poderia até sonhar, mas como não fazia parte da cultura, a gente desviava o pensamento na hora. Achando que não daria, etc, etc. Mas eu em 94 achei que deveria tentar. E tentei. Não foi nada fácil. Tive que aguentar deboches, risadas, piadas. Aquelas coisas, quem ele pensa que é? Eu não consegui, como é que ele vai? Papapá, papapá. Deu, né? Então eu tenho uma história a lembrar, né? Um final de vida muito bom e ótimas lembranças. Ótimas, eu vivi uma vida, olha, abençoada. O Mira disse que ficou intrigado com o assunto do cronovisor do Vaticano. Como assim, Luiz? Não entendi. Cronovisor do Vaticano. Poderia explicar melhor? Cronovisor. Vamos ver. A máquina do tempo do Vaticano. Sim. Dizem que desde a época de Galileu, já existia essa máquina, que é a reprodução visual do tempo, que é possível ver todos os eventos do passado, que foi criada no Vaticano lá pelos anos 1952. Falam do padre Pellegrino, né? Que teria sido o principal inventor do cronovisor. Tinha outro padre que eu não me lembro bem, eu acho que era Padre Agostino, eu acho. Ele era de Milão. Que ele conseguiu, através de ondas lá, no monitor, Jesus Cristo, conseguiu ver Jesus Cristo agonizando na cruz. São hologramas, né?
Isso é muito do que alguns terráqueos que foram abduzidos dizem que quando entram nas naves espaciais, eles ficam na frente de um visor, né? Tipo uma imagem holográfica que apresenta desde os primórdios da Terra até os dias de hoje, tudo que já aconteceu e que vai acontecer. Mas existem muitos segredos no Vaticano, né? Que ninguém fala. Outros dizem que os extraterrestres se comunicam com o Papa, que existem locais subterrâneos no Vaticano e que eles se reúnem e etc. Eu não vou duvidar, né? Eu não duvido ter a cabeça bem aberta. O cronovisor seria mais ou menos uma antena, né? Composta de uma liga metálica cujos componentes não foram revelados, com um design cilíndrico, né? Em um tubo visualizador e projetor de 3 dimensões que recebem sinais de som e luz em todos os comprimentos de ondas. E que através dali as pessoas conseguem ver o passado, o presente e até o futuro. Mas esse é um dos assuntos, digamos, proibidos, né, do Vaticano. Muitas coisas eles não tornam públicas, né? Não tornam públicas. Assim como Eisenhower não tornou público a sua reunião com os extraterrestres, né? Os contatos de Winston Churchill também, né? Durante a Segunda Guerra, o domínio exercido pelo Hitler da ufologia, esses assuntos, né? Aí nos transportamos para o cinema e vemos lá Os Caçadores da Arca Perdida, né? Chuva no Céu, A Chegada e tantos outros filmes, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tratam desse tema sobre ufologia, seres extraterrestres, né? É um outro tema também muito presente, mas sempre negado pelos governos das principais potências, principalmente Estados Unidos, né? Estados Unidos é o que menos fala. Os russos já comentam um pouco, os chineses também, mas o governo norte-americano, que é o que mais tem sido beneficiado com tecnologia reversa extraterrestre, é o que menos comenta, né? Como surgiram os raios lasers, né? Os circuitos eletrônicos integrados,
enfim, tá? Tantas coisas que a nossa vã filosofia desconhece e não tem a mínima noção. Os homens de preto, os acobertamentos, enfim, tudo é uma grande incógnita, porque a verdade, pelo que a gente deduz dos governos, é fazer-nos acreditar que estamos sozinhos no universo, com milhões ou até bilhões de galáxias, né? Os senhores do mundo alegam que se dissessem que os extraterrestres existem, que a maioria da população mundial não acreditaria mais em Deus. Eu digo pelo contrário. Deus, para mim, é um ser extraterrestre. Criou tudo. E o seu filho, quando morreu, subiu aos céus ao terceiro dia, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quem sobe aos céus, né, não é terráqueo. Mas claro, existem muitos interesses atrás disso que fazem com que a gente não conheça a verdade verdadeira, né, digamos assim. Mas é o mundo. Mas eu não tenho dúvida que quando nós morrermos, a gente conhecerá o Criador, o céu, tudo. E eu não sou daqueles que acreditam que estamos sozinhos no universo. Deus não criaria tanta coisa só para nós. Isso eu tenho absoluta certeza. Mas, né, existem teorias da conspiração, acobertamentos, enfim. Coisas para que acreditemos que estamos sozinhos nesse universo infinito, incomensurável, desconhecido, que querem nos fazer acreditar que é inabitado. Com certeza não é. Existem outras dimensões paralelas, em que seres de outros mundos nos visitam. Alguns moram aqui, muitos moram aqui, alguns em locais subterrâneos, né? Outros dentro dos oceanos, enfim. Muita gente acredita nisso, e eu também. E eu acredito muito nisso, que não estamos sozinhos nesse universo. Por isso, da live, você acredita em videntes? Poderia ampliar, né, para médiuns, enfim, cartomantes. Quem nunca jogou uma carta e não acertou bastante coisa? Jogos de búzios também. Isso não são nada mais, nada menos do que formas para que a gente consiga ver o futuro, o passado, né? E o principal, nos aproximarmos de Deus, porque só Ele libera informações para nós.
Por isso que eu acredito, sim, em seres de outros planetas, vivendo entre nós. Eu posso dizer que acredito porque eu já tive algumas experiências em relação a esse assunto. Mas o tema é, né? Você acredita em videntes. Então, mais ou menos, foi isso que aconteceu hoje na nossa live, né? Eu quero agradecer às pessoas que estiveram aqui. Prometo que vou tentar arrumar assuntos trazer assuntos que despertem uma curiosidade maior do que esse de você acredita em videntes, para que tenhamos maior público nos prestigiando. Apesar que, né, eu acredito que o que importa é a qualidade e não a quantidade. Eu tive o Miller hoje, tive o Jaime Sirena, tive outras pessoas, enfim. Um abraço ao grande empresário Jaime Sirena, né? Um dos braços direitos da empresa que administra a carreira do rei Roberto Carlos, o rei brasileiro. Então é isso, amigos. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Quarta-feira farei uma nova live. Prometo que vou procurar um assunto que desperte um interesse maior ainda. E a cada vez um assunto melhor. Quando eu me liberar, eu vou fazer lives com personalidades locais aqui de diversos assuntos. É que eu estou ainda com outros projetos, tá? Que eu tenho que me desdobrar em 20 para conseguir estar presente aqui. Mas prometo que voltarei com coisas, assuntos, com temas de real interesse de vocês. Aproveito para desejar uma ótima semana a todos e que fiquemos com Deus. Até quarta-feira, 21 horas. Obrigado a todos. Fui.